5 hábitos gratuitos que vão fazer seu gato viver mais de 10 anos. Sim, esse é o vídeo de hoje. E é verdade, não é clickbait. Eu trouxe aqui um roteiro muito especial que eu me dediquei muito para fazer, que realmente vai fazer o gato de vocês viver mais e melhor. Então, vem comigo, que aqui a gente tem dicas importantíssimas, coisas aqui que ceifam vidas até pela metade. Então a gente precisa saber, precisa estar ciente para não deixar isso acontecer e o nosso gato aí viver muito mais. A primeira delas é: não deixe seu gato ter acesso à rua. Sim, mais um médico veterinário falando que teu gato não pode ter acesso à rua. Por que será? Né? São dados extremamente importantes, são dados alarmantes que a gente tem com gatos que têm acesso à rua. Gatos que têm acesso à rua, não aquele passeio na guia, né? O acesso à rua mesmo, assim, livre para dar a voltinha. Que todo mundo acha que o gato tem que dar voltinha. Deus me livre um gato viver só trancado dentro de casa. Gente, é Deus me livre um gato que tem acesso à rua. Real. Briga, acidente de trânsito, mordida de outros animais, cães que pode acabar brigando aí e lacerando todo o gato. Briga com outros gatos por território, enfim. Mordidas entre gatos ainda podem transmitir FIV e FeLV, né? Você que é dono de gato deve ter pavor dessas duas doenças, né? E é transmitido por arranhão e mordida. Então, o gato que tem acesso à rua tem uma chance muito alta de contrair FIV e FeLV. É verdade. Por isso que o nosso gato não pode ter acesso à rua, ok? Esse é um hábito, eu acho que é essencial e é de graça, né? Não ter acesso à rua. Vamos lá. Vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa entender que gatos positivos para FeLV diminui pelo menos pela metade a expectativa de vida. Então, vamos ali, um gato normal que viveria 8, 10 anos, vai viver 4, 5 anos. Quando isso, né? Que a gente vê que, na verdade, a rotina ali na nossa clínica é que eles nem chegam a isso. Então, assim, não vale a pena a gente deixar esse animal se expor a todos esses perigos, se expor a FIV, FeLV, briga, outros tipos de doenças, trauma, atropelamento, envenenamento, né? Aí abre uma gama gigante de coisas que podem acontecer. Não é o passeio na rua, né? Mas é tudo que pode acontecer nesse passeio e não pode ter acesso à rua, ok? Hábito número 2, água e alimentação à vontade. Tirando o fato de existirem gatos obesos, tá? Vamos deixar os obesos para o final, mas vamos partir do princípio que seu gato aí tem um peso ideal, digamos. O gato, ele é um petiscador natural, né? Então, assim, é do comportamento do gato petiscar ao longo do dia, comer várias pequenas porções ao longo do dia, né? Então, é normal a gente ter uma comida ali à vontade para o gato, que ele vai, ele come o que ele quiser, ele dá uma petiscada, sai fora, depois ele come mais um pouco, ok? Ah, não, mas o meu gato é obeso e eu tenho que controlar a ração. Ok, o seu gato tem uma condição que faz com que a gente tenha que controlar a ração. Se esse é a vida do seu gato, essa é a condição do seu gato, ok, é isso que a gente vai fazer. Mas, via de regra, gatos pode ter ração ali à vontade porque ele é petiscador, tá? Água sempre à disposição. A gente sabe que o gato não toma muita água, se toma, ainda assim não é a quantidade que deveria ser. Pensa que assim, um gato que tá caçando, né, na sua vida ancestral, lá atrás, esse gato caçou uma presa, um rato, um pássaro. Essa presa tem de 70% a 80% água no corpo, né, no organismo dela. Então, quando ele caçava, ele já tomava a água que ele precisava naquele organismo ali, no sangue, nas vísceras ali daquele animal. Mas hoje a gente oferece ração seca para o nosso gato, que tem ali 6, 10% de água na sua composição. Então, assim, cai muito, né? Por isso que a gente sempre instiga, dê sachê, dê churu, faz uma sopinha de churu, para a gente instigar esse gato a tomar mais água ao longo do dia, tá? E a gente precisa entender que a hidratação é um fator importante para reduzir a sobrecarga renal.
Então, se a gente tem um gato que já na sua vida já não toma muita água e ele tem uma tendência a desenvolver uma doença renal e eu ainda não deixo essa água à vontade, dispara a chance de esse gato realmente ter uma doença renal, entende? Uma coisa leva a outra. Então, eu preciso instigar esse gato a beber mais água, seja numa fonte, seja na torneira, seja em petiscos com água, sachê, churu, para que ele esteja com essa ingestão hídrica bem boa, para evitar essa sobrecarga renal, entende? Então, assim, se o meu gato gosta de tomar na pia, ele vai tomar água na pia. Eu preciso comprar uma fonte para o meu gato? Você precisa comprar uma fonte para o seu gato, tá? Tá ali no kit do gato. Tem que ter, tá? Porque a gente sabe que gato tem um problema sério com tomar água. Bom, acho que essa parte, o hábito 2, check. Hábito 3, enriquecer o ambiente. E a gente não precisa gastar para fazer isso, tá? Primeiro a gente precisa entender que o comportamento natural do gato é ser mais vertical. Então, vai subir, vai pular, vai precisar de um nicho, vai precisar de um arranhador, vai trepar nas coisas, vai subir na cortina, vai subir na pia, né? Eu tinha uma cliente, infelizmente, que ela não queria que o gato dela subisse na pia, né? E ela veio conversar comigo falando que ela queria tirar esse comportamento do gato porque ela não suportava que o gato subisse na pia. Bom, primeiro que ele era um gato, né? É claro que a gente pode direcionar esse comportamento, pode, por exemplo, não alimentar o gato em cima da pia, né? Vai fazer com que ele evite aquilo ali porque não é muito interessante para ele. Agora, você fazer com que o gato não suba nas coisas, cara, é um gato, né? A gente precisa entender o comportamento natural daquela espécie. Então, compra um cachorro, tem um cachorro que é totalmente no chão, né? Eu acho que a gente precisa dividir as coisas. Vai acontecer, né? E a gente, além disso, ainda precisa estimular esse comportamento. Então, eu preciso comprar um arranhador. Eu preciso ter aonde ele afiar as suas garras, onde ele. Entende? Que a gente tem que entender o comportamento natural daquela espécie, tá? Existem doenças que acontecem por estresse, quando a gente limita demais esse comportamento natural, o gato fica estressado e podem acontecer doenças ali, como a cistite idiopática felina, que é uma doença do gênito urinário, né, que vem por causa do estresse, né? Sem encontrar outras doenças aí, dermatológicas, neurológicas, gastrointestinais, de vômito, diarreia, por conta de estresse. Então, assim, a gente precisa enriquecer esse ambiente, deixar esse ambiente ideal para que o gato tenha esse comportamento e não fique estressado, não se torne um gato estressado, entende? Então, mudanças de rotina, por exemplo, novo integrante na família pode ser uma coisa estressante, mudança de casa pode ser uma coisa estressante, um ambiente pouco estimulante, que nem eu falei até agora, é estressante. E então, assim, a gente precisa ter recursos dentro dessa casa, tá? Via de regra, é tipo assim: comedouro, bebedouro, caixa de areia. É o número de gatos mais um. Então, tenho 2 gatos, 2 caixas mais uma. Então, 3 caixas no total, tá? E arranhador também, número de gatos mais um. Sempre toma essa regra aí como base. E existem soluções gratuitas, né? A gente pode fazer brinquedo aí com caixa de papelão, a gente pode fazer também arranhador, esconderijo com caixa de papelão, com coisas recicladas, com corda de sisal, né, que é barato e a gente consegue fazer ali para eles arranharem, reaproveitando prateleiras que a gente tem na nossa casa, nichos da nossa casa, bolinha de papel para ele caçar, imitando uma presa. Então, assim, eu sei que dá para gastar muito, mas também dá para adaptar para a gente não gastar tanto assim, enriquecendo o ambiente para o gato, que é muito importante para evitar uma série de doenças aí que podem acontecer por causa de um gato estressado, tá? Hábito número 4, escovar os dentes. Sim, né? Acho que a doença periodontal aí é uma das coisas que a gente mais vê na nossa rotina. Eu tinha um professor que sempre dizia: se você quer achar um problema no animal, você olha a boca dele.
E é isso, né? Muita gente ainda não tem o hábito de escovar os dentes. E aí você pode me falar, ah, doutora, mas como que esse hábito é de graça se eu fui ver o preço de uma pasta e ela tá custando mais de R$ 100? Eu sei, mas a gente não precisa começar usando a pasta. A gente pode começar só fazendo escovação. A escovação mecânica também limpa os dentes, sem a gente essencialmente usar a pasta como o principal, entende? Criar o hábito, não deixar formar aquela placa, né? Evitar o problema. E mesmo que já tenha a placa, escova, vamos tentar tirar essa placa dali. Ou o seu animal vai fazer uma profilaxia, mas você vai ter que aprender a escovar o dente dele, senão eventualmente ele vai ter que fazer uma profilaxia de novo, né? Então criar esse hábito de escovação é muito importante, é essencial. E você não precisa investir tanto assim, né? Pode pegar uma escova velha aí e começar a fazer escovação, é de graça. Até os estudos indicam que a pasta, ela não muda tanto assim, né? Ela serve mais como um atrativo, um reforço positivo, porque ela é gostosa, né? Então, eles gostam do sabor da pasta. Mas o que importa mesmo é a ação mecânica ali da escova para fazer essa limpeza ali nos dentes, tá? Acho que eu preciso deixar claro que a gente não pode usar pasta de pessoas no gato, porque a gente sabe cuspir, né? O gato não, então ele vai acabar engolindo coisas que não pode. Então a gente não pode, por favor, usar pasta de seres humanos, é melhor não usar nada. Usa só uma escova seca, que já é o suficiente, tá? E a gente sabe que uma vez formado aquele cálculo ali no dente, a gente vai ter problema de gengivite, a gente vai ter problema de dente que tá a gengiva para cima, então raiz, eventualmente perda óssea, sem contar em gengivite, gengiva estomatite, né, que são doenças aí muito comuns nos gatos, porque a gente não tem esse hábito de escovação. E sim, a gente pelo menos deveria ter. E, gente, não acreditem em coisas mirabolantes, em coisas assim, né, milagrosas que vocês veem na internet. Ah, existe uma pasta que. Propaganda lá da pasta que passou a pasta e caiu a placa. Gente, isso não existe, entendeu? Senão ninguém mais ia no dentista fazer profilaxia, né? É uma coisa surreal, assim, que tem aí na internet. O que funciona é escovar o dente. Então, crie esse hábito quanto antes comece a escovar, sabe? Quanto antes o seu gato estiver habituado a escovar, o importante também é se habituar, né? Não surgir do nada numa escova, querer escovar a boca do gato, que a gente vai entrar num problema de estresse, entende? A gente tem que aos pouquinhos ir habituando ele à escovação para que se torne algo positivo, algo natural ali na vida dele, para que a gente evite aí doenças periodontais, tá? Quinto e último hábito, que eu trouxe uma coisa um pouquinho mais assim específica, que seria a avaliação de mucosa e turgor cutâneo. É uma coisa que eu faço aqui em casa muito com meus bichos, eu acho que é mal de todo médico veterinário já ir puxando mucosa, avaliando a coloração da mucosa, do turgor da pele. Eu vou deixar um videozinho ou uma foto aqui de como que faz esse teste do turgor cutâneo, que quando a gente puxa a pele bem em cima das escápulas e solta, a, a velocidade com que essa pele se espalha sobre o corpo, ela nos diz se o animal está desidratado ou não. Se você puxa, ela volta rapidinho, tá hidratado. Agora, se você puxa e fica tipo um camelo assim pra cima, tá desidratado. Isso pode ser um sinal importante, né? Para você procurar a ajuda de um médico veterinário ou para você instigar o seu gato a beber mais água. É claro que não são sinais que a gente vê isoladamente, né? Ai, meu Deus, o turgor cutâneo do meu gato tá meio esquisito, eu vou sair correndo. Calma também, mas acho que é algo que a gente pode pegar o hábito de fazer isso todos os dias ou com certa frequência, porque todos os dias você vai ver como aquilo acontece, como que tá a mucosa. O dia que ela não tiver normal, o dia que ela tiver diferente, você vai saber. E aí vai acender ali um sinal de alerta para você procurar ajuda, entende? Então, assim, sinal de desidratação é importante a gente avaliar no gato, né? Porque ele é um animal que, quando tá mal, para de comer, para de tomar água, e às vezes a gente demora para ver esses sinais, está fora o dia inteiro, não percebe. Quando vai ver, o animal já está super desidratado. Então, ter esse hábito de avaliar o turgor cutâneo, entender se esse gato está desidratado ou não, avaliar a mucosa, ver se está rosinha,
né? Não deixar essa mucosa ficar extremamente pálida ou extremamente amarelada, por exemplo. É algo importante para o dono do gato, né? A gente tem que ter essa investigação, a gente tem que ter um pouco desse olhar clínico também, porque são coisas sutis, mas que no gato a gente tem que pegar cedo, senão a gente pode perder mão da coisa, tá? Bom, eu acho que ficou bem legal. São 5 hábitos aí que dá pra gente incluir na nossa rotina, que realmente é de graça ou que custa muito pouco e que vai mudar a vida do seu gato, tá? Bom, acho que deu pra gente conversar, entender um pouquinho. Acho que eu consegui expor aqui a minha ideia que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões, perguntas, se ficou alguma coisa mal esclarecida, deixem nos comentários. Eu tô de olho lendo tudo de todo mundo. Também deixa um curtir, também se inscreve no canal. A gente tá só começando por aqui, mas eu tenho muita ideia, eu tenho muita vontade de fazer isso aqui virar um lugar muito legal, mas eu também preciso da ajuda de vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser muito legal. Então, fiquem por perto, porque a gente tem muita coisa boa vindo. Até mais, pessoal!